Olá, sejam bem-vindos a mais um Contraplano e o nosso bate-papo de hoje é com a Evânia Medeiros, que escreveu o livro Limites, que é um livro que conta um pouco da sua vida, da sua jornada de autodescoberta através de conversas no WhatsApp com a sua terapeuta. Evânia, muito obrigado pela sua entrevista, obrigado por estar aqui, uma honra receber você, né? Bom dia, Lécio. Tudo bem? Tudo. Deixa eu te perguntar, como que você decidiu, assim, escrever um livro, né, diante de conversa de WhatsApp? Porque um livro é gigante, né, são várias páginas. São várias. Como que começou a ideia? O livro, ele não era livro, era conversa no WhatsApp, né? Então, como começou essa conversa? Né? O livro, ele começa, eu já estou 1 ano e meio em análise com a Elaine e eu passava nas sessões normais, né? E vinham indagações, dúvidas na minha mente. Eu não esperava a próxima sessão. Eu pegava o celular e escrevia para ela. E eram palavras soltas, como eu relato na capa do livro, né? Na contracapa, que ela me pergunta: Evânia, o que te dá prazer na vida? Na hora eu não soube responder, né? E quando eu cheguei em casa, eu peguei o celular e escrevi tudo. O que não dá, eu não faço, né? Então, a partir dali, foi criando esse canal que na hora a resposta não vinha. Mas quando eu estava em casa, aflorava no dia seguinte, no máximo 2 dias depois, né? E no processo da análise, de busca, né, de descoberta, de se rasgar, começaram a sair os textos um pouco maiores, né, falando de mim mesma, né, dessa abertura, né, e o canal era o WhatsApp, o canal, né, a interlocutora é a Elaine ainda, e foram acumulando, né? E eu comecei a mostrar para alguns amigos uma dessas mensagens, né? E mostrar, falei, o que está acontecendo? Falava, isso é poesia, né? É poesia, e com quase 2 anos dessa conversa, veio a ideia de um livro. Também uma amiga falou, vamos colocar isso no livro. Eu lembro que eu procurei a Academia de Letras, por indicação de uma das amigas, e lá eles falaram, não, junta tudo, imprime, encaderna qualquer lugar, só para você ter o material, o concreto, né? Sai, porque onde é que estão suas poesias? Eu no WhatsApp. E se eu perco o celular? Exatamente. Né? Uhum. Né? E aí, quando começou a acumular, eu comecei a pegar o WhatsApp e jogar para o e-mail, porque você tem essa... Faz um backup. Né? Eu passei a fazer esse backup, isso mesmo, né? Assim, com uma forma de guardar. E então foi pegando, aí do e-mail eu joguei tudo para o Word. E ali eu comecei a arrumar e fui fazendo assim, como organizar? Falei, vou pôr em ordem de datas as poesias, né? Conforme for escrito, tinha data e hora. Eu fui organizando por data. E quando eu imprimi, que eu li, eu falei, era a minha análise, era o processo, né? Estava ali em ordem, né? Em poesias. E você levou quanto tempo para fazer, para produzir o livro? Para organizar? Sim. Eu acho que uns 15 dias. Esse processo de tirar do WhatsApp, e-mail e colocar, que eu tenho uma urgência para fazer, foi em 15 dias. E os textos, quanto tempo foi mais ou menos? Foi desde o começo da sua análise? Não, que eu queria saber. Não. Alguns textos eu perdi, né, no início, né? Até dá pena, assim, porque eu não salvei. Mas você não conseguiu reconstruir também? Não dá certo. Né? Não tem como, é impossível, não fica verdadeiro. O livro, ele passa em quase 2 anos, o ano de 2014 e 2015. Então, no final de 2015 que eu organizei e transformei no livro. No início de 2016, que foi o ano passado, eu entreguei para um editor, né, que eu entreguei, e esse livro não foi, eu sofri muito, porque foram passando os meses e nada acontecia. Quando eu entrei em contato com a editora informou que eles nem tinham recebido o material. Nossa. Que esse editor, ele não aparecia na editora há muito tempo, né, e foi um baque. Isso foi em março desse ano. Em março desse ano? Em março desse ano. E você entregou para ele no ano passado? No ano passado, no início do ano. Nossa. Foi uma dor, sabe? Era o filho que eu estava para parir um livro e não nascia,
né? Sim. Foi sofrido esse período. Eu acho que os autores passam por isso. Sim. A maioria Muito. passa. E aí, como que você se viu diante dessa situação? Porque aí, Muito. um pouco depois você já lançou. Foi Então, muito, depois não, uns meses foi muito depois você lançou. difícil. Então eu tinha feito uma coletânea com a Darda Editora. Eu nem trouxe a coletânea junto com outros autores, né? Tinha participado dessa antologia e ele nesse momento me enviou uma proposta para publique o seu próprio livro, né? Eu me agarrei, fala assim, mas foi a melhor escolha? Foi a escolha que era possível naquele momento. Parcelar, eu não tinha dinheiro para publicar um livro, para assumir, né? Mas eles parcelavam. Opa, então vamos parcelar, né? E as 3 primeiras parcelas do livro, eu não tinha livro para vender, eu tinha que pagar o livro, né? E aí, o que eu fiz, né? Eu até tenho isso na minha biografia. Eu sou intolerante a glúten e lactose e faço bolos para mim. Eu comecei a fazer bolo e entregar com poesia para os amigos, vizinhos. Nossa, meu bolo andou, Jacareí. Muita gente comprou bolo, as pessoas não compravam bolo, compravam a ideia, compravam o amor que eu falava do bolo, do livro com tanta querendo, né? E as pessoas compraram o bolo, leram a poesia e foram no lançamento e compraram o livro também. Terminou sendo assim uma forma de divulgação. Se fosse de outra forma, não teria sido assim, né? Eu fui com uma vontade, né? E envolvi muita gente. Isso é incrível, né? Porque as pessoas realmente acreditaram, né, no seu projeto. Acreditaram no projeto. E esse ano que foi sofrido, todos os amigos de perto acompanharam, né? Cadê o livro, né? E depois que eu fiz isso, a Cecília Delap, ela que fez a primeira correção, né? Foi minha professora numa oficina de literatura, que me envolveu na literatura, que me levou por esse caminho mesmo, né? Ela falou assim, Cora Coralina fazia isso, entregava doce com poesias, né? Aí eu fui pesquisar, né? O marido não queria que ela escrevesse poesias. Então ela escrevia poesia e vendia o doce e escondia a poesia dentro do vidro, assim, e escondidinha na embalagem para que a poesia dela chegasse, né? É uma história que eu fiquei sabendo depois, né? Que é bem interessante. E é uma forma muito legal de receber, né? A gente recebe um alimento que tem um alimento saudável com uma poesia. Com então poesia. Saúde para o corpo, para a mente. É isso mesmo. E da sua primeira história até a última, assim, foi um caminho, né? Foram 2 anos praticamente de escritas, né? O que você acha que mais, assim, modificou você? No início do livro eu já estou com... O primeiro texto, você lembra como que é o nome? Sim. Como que é? Viver. Viciada em vida. Esse texto fala sobre o quê? Vida. Né? Ele começa assim, viver viciada em vida e no que ela oferece. Né? E termina, lindo de se ver, poder morrer de viver. Né? Eu falo de overdose de vida, é uma euforia que eu tenho. Né? Algo muito característico em mim, assim, eu mergulho de cabeça no que eu faço. Né? Só que eu tenho essa euforia, né? Isso eu ainda tenho, claro, sou eu, né? Mas tinha um outro lado que eu não conhecia. Ou eu não me olhava, um lado de dor. Então eu vou para a terapia, uma Evânia doente, uma Evânia que adoece com muita frequência, que tem infecção, que tem rinite, todas as ites possíveis, que vive de médico em médico, que faz fisioterapia, um sofrimento físico muito grande, que eu achava que era natural viver assim, doente, né? Então o meu livro ele traz muito isso de dores, essas dores, né, que são dores físicas. E no processo da análise eu fui identificando essas dores como dores da alma. Eu nem entendia direito, eu ia nos médicos, eles falavam assim, Vânia, você está somatizando. Eu ficava brava, como é que você chega com dor e você fala que você está somatizando, que você está criando, né? Mas você transfere do seu íntimo para o seu corpo a dor. E na análise essa dor aflorou, ela veio,
veio à tona, e eu falo em várias poesias de dores, né, que pode ser uma fibromialgia que eu tinha, tem tantos nomes de dores minhas, né, e eu fui enfrentar essa dor, eu tive que ir de frente a ela e me libertando dessas dores, e me libertando do adoecimento físico que eu carregava, né? Hoje eu não tenho esse adoecimento físico, né? E em certos momentos eu comecei a sentir falta, né? Cadê a dor física? Né? Cadê a enxaqueca? Ela não aparece mais, era aquela angústia muito grande, muito que difícil. É algo seu, né? Que era algo meu, que estava ali e eu não lidava com ela. Eu somatizava esse nomezinho que eu não entendi. Eu passei a entender o que é uma somatização. Né? E isso vai sendo relatado no livro, essa descoberta, esse enfrentamento, esse adoecer físico, depois dar conta dele como psíquico, né? E lidar com ele e até o final do livro se libertar do físico e do psíquico, né? Esse seu primeiro texto foi um texto que você mandou para ela no WhatsApp. Porque pelo que você falou, são textos assim, que você não esperava chegar à consulta, né? Você mandava pra ela porque era uma coisa que vinha à tona ali. Isso, sim. E esse texto foi da primeira consulta? Não, ou você já tinha... não. Quanto tempo você fez de consulta antes de começar a escrever 1 ano e meio. os textos? Não, eu comecei a escrever logo com 1, 2 meses de consulta, mas era para marcar horário, era para cancelar. Eu tinha uma fala assim, Elaine, eu tô voltando, eu posso ir hoje? Eu tô voltando. Eu tô voltando de onde? Muito. A maioria digamos, esse 1 ano e meio, eu mandava essa mensagem assim, Elaine, eu tô voltando, posso ir hoje? E que voltar é esse? Né? Eu não sabia. Né? Então, as primeiras mensagens eram essa, né? Eu tô voltando, posso? Você abre um horário para mim hoje? E ela abria. E ela abria uma sessão extra, né? E ela chorando, sabe? Então, texto completo mesmo, deve ter começado com 1 ano, mas os primeiros 6 meses eu perdi. Perdi, mas não foi muita coisa, né? E quando eu notei que estava ficando assim, concreto, eu comecei a copiar em um caderno. Eu copiava e guardava a mensagem, sabe? Assim, uma forma de guardar aquilo que estava acontecendo. Eu tenho esse caderno. E depois eu já fui salvando por e-mail mesmo. E isso é muito legal, né? Porque acho que esses 6 meses que você perdeu, apesar de ter perdido e terem sido, né, textos que representavam ali o seu momento, acho que quando a gente começa a escrever, a gente ainda tá meio que afinando os textos. Então o livro começa, né, de uma maneira muito interessante, já com um texto bem redondinho, assim. Então, falando de vida, né? De repente você perdeu, mas não perdeu tanto, né? Não. Porque o livro ele começa de uma forma bem legal. Uma dessas que eu perdi, que doía muito, foi quando eu escrevi para minha gata, a Marie. Porque os textos são sensações. Então não tem como eu escrever uma sensação, né, daquilo que já vivi há tempo. Mas eu consegui reconstruir. Eu vivi a mesma sensação em outro momento e eu consegui refazer. E aí ele tá no... Não, ele não está no livro. E ele fala sobre o quê? Esse seu texto? Sobre acolher, né, que eu abraço a Marie, né, que é o nome, minha gata tem 7 anos. Eu abraço no momento que eu tô triste e ela ronrona. E ela ronrona tão forte, assim, né, quem tem gato tem essa experiência, eles ronronam muito forte e te envolve, parece que seu corpo treme junto com o gato, né. E eu perdi esse, mas no início do ano eu consegui reviver a sensação, né? Mas o livro já estava na editora, não teve como... Nem quis incluir, é outro momento. Né? Esse momento é esse, né? O que eu escrevo hoje é outro, são outras sensações, outros momentos. Maravilha. Bom, a gente vai encerrar aqui um pouquinho a nossa conversa, vamos voltar no próximo bloco para falar um pouco mais sobre a vida da Evane, que além de poeta, ela faz diversas coisas, a gente vai conhecer um pouco mais a história dela e falar um pouquinho mais sobre o livro e essa descoberta dela. A gente já volta, fica aí.